Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, Canal 11 da NET, para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Lembrando que as nossas edições, as nossas reapresentações podem ser assistidas pelo canal oficial do Rotary na TV no Facebook, né? Ou pelo próprio canal da nossa TV Com, da sua TV Com, no YouTube. Lembrando que lá no facebook.com/Rotary na TV você acessa fotos e todo o histórico de vídeos dos nossos convidados aqui no Rotary na TV. Nessa edição, já no mês de maio de 2016, né, a gente que teve aí o período do feriado do Dia do Trabalhador, a gente teve a oportunidade de fazer alguns programas em arquivo, né, mostrar para vocês nesse início de mês, e agora voltando com mais uma edição inédita do Rotary na TV, com o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o advogado e membro do Rotary Clube Santos Porto, Rafael Vita. Obrigado pela presença, Rafael. Tudo bem, Marcelino. Eu que agradeço a presença, o convite de você para estar aqui hoje. Gostaria de ressaltar o trabalho que você faz aqui com a imagem pública do Rotary, que é importantíssimo. Levar esse acesso ao público em geral e aos demais rotarianos a possibilidade de conhecer o trabalho dos clubes especificamente. Então, parabéns, e é um prazer muito grande estar aqui falando com você e os telespectadores da TV Com. É isso aí, pessoal. A gente que agradece a presença do Rafael. A gente costuma dizer em Rotary que o Rafael figura entre as forças jovens da entidade, né? O Rotary, ele cuida com todo o carinho das novas gerações, né? E o Rafael, obviamente, já é uma das lideranças mais jovens da entidade, e com certeza a gente vai ver o Rafael liderando o seu clube em breve, já com a novidade de saber que ele foi ou está aqui hoje como vice-presidente eleito para a gestão 2016-2017. Ele vai ter a oportunidade de falar do seu presidente, que o escolheu para esse cargo de vice-presidência, e obviamente o próprio clube, né, de forma em coesão, em unanimidade, acabou escolhendo o seu nome para ser vice-presidente do clube na próxima gestão. Ele que tem dentro da sua especialidade na área do direito a questão do direito digital, né? Uma coisa que está muito em prática hoje pelo advento da internet, das mídias sociais, os próprios aplicativos de internet, tudo presente no nosso dia a dia. Ele vai poder contar um pouquinho dessa sua experiência e, por que não, contar como ele surgiu ou como ele entrou em Rotary, Rafael. Foi uma influência familiar? Você tem padrinhos muito presentes na tua vida em Rotary. Conta um pouquinho quando você ingressou no Porto, mas antes da sua filiação formal você já frequentava a Rotary, né? Sim, é verdade, Marcelino. Eu tenho o prazer de ter sido indicado ao Rotary Clube Santos Porto pelo Roberto Varela e pelo atual governador eleito, o Ronaldo Varela, que são os meus padrinhos em Rotary, que são familiares da minha esposa, né? O Roberto é o meu sogro e o Ronaldo é tio da minha esposa, eu considero o meu tio também, né? E muito antes de ser indicado ao clube, eu frequentei muitas vezes a reunião do Rotary e os eventos do Rotary Santos Porto como convidado. E acho que foi natural a indicação, porque você começa a ter uma aproximação com as atividades do clube, e isso faz com que haja uma sinergia, e eu acho que natural acabou sendo a indicação. Eu recebi a indicação com muito prazer, eu realmente não esperava ser indicado no momento que fui. Então eu estou lá no Rotary Santos Porto desde 2013, tive o prazer de exercer o cargo de diretor de protocolo na gestão da nossa presidente Silvia Stort, na atual gestão da nossa querida presidente Rosane Rezende. Sou atualmente o secretário do clube e agora, como você disse, tive o imenso prazer e surpresa também de ter sido indicado pelo nosso presidente eleito Ivo Sanches, pelo qual eu também tenho um extremo carinho, a ser o seu vice-presidente, um cargo importantíssimo, a segunda linha aí na direção do clube.
E num ano muito importante, Marcelino, que é o ano em que o Rotary Santos Porto será o clube da governadoria, né? Então, nós temos ciência, temos conversado muito entre o corpo diretor do Santos Porto sobre a importância disso e sobre a importância de dar suporte ao governador eleito Ronaldo Varela para que tenha uma gestão profícua à frente do Distrito 4.420. Então, é uma responsabilidade muito grande para todos os membros do Santos Porto, que tem aí o seu segundo governador que vai exercer a capitania do Distrito 4.420. Então, a gente precisa, antes de tudo, agora se demonstrar um clube presente e apoiador das atividades do governador Ronaldo. É isso aí. No segundo bloco, o Rafael vai poder contar um pouquinho das experiências do Rotary Clube Santos Porto e a gente vai mostrar algumas imagens, algumas fotos e vai tentar detalhar alguns projetos que são projetos realmente muito importantes que o Rotary Clube Santos Porto desenvolve. Recentemente tivemos a Noite da Pizza, né, em prol do projeto social chamado lá o Projeto Esculpir, né? Então, no segundo bloco a gente vai mostrar um pouquinho mais dessas fotos e poder contar um pouquinho dos projetos do Rotary Clube Santos Porto. Trazendo agora para a classificação profissional do Rafael Vita, ele que é especialista em Direito Digital, né, e também tem uma especialização na área administrativa disciplinar militar, que, pelo que o Rafael me contou quando a gente produziu a edição do programa, basicamente é o advogado que trabalha em prol das causas dos policiais militares. Ele vai poder contar um pouquinho isso para a gente. Começando pela área militar, o que faz um advogado nessa área, Rafael? Bom, Marcelino, basicamente hoje nós temos aí a nossa polícia ostensiva, que é a polícia militar, e que tem uma classificação e uma gestão militar com todo um regramento específico do ponto de vista disciplinar. Seria, né, uma Constituição própria. Isso, é o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E esse regulamento ele atinge o policial militar no seu dia a dia. Então, toda a questão dos procedimentos dos policiais militares, de como deve se portar um policial militar, de como esse policial militar deve agir perante a sociedade, e quando existe alguma transgressão a esse regulamento disciplinar, obviamente que ele sofre um processo administrativo, né? E nesse processo administrativo ele tem que se defender. E aí a gente tem essa atuação aí muito grande nesse segmento, que até são poucos aqui na Baixada Santista que fazem isso, no sentido de auxiliar o policial militar na defesa dos seus interesses nesses processos internos, nesses processos administrativos, né? Que muitas vezes podem culminar, inclusive, com a expulsão do policial militar das fileiras da corporação. Então, é importante que esses policiais, quando tenham algum problema nesse sentido, procurem um advogado que tem especialidade nessa área, para que possa fazer uma defesa plena aí dos seus interesses dentro da corporação. Agora, Rafael, uma curiosidade, no mesmo momento que um desvio de conduta pode culminar num processo administrativo contra esse policial militar e você, dentro da sua especialidade, acaba o defendendo juridicamente, como é que acontece no caso da falta desse policial militar? Vamos supor que ele venha a falecer em trabalho. A tua especialidade também pode auxiliar a família na captação dos direitos que ele teria, ou que a família teria para receber do Estado, sim, ou já seria um advogado de causa comum? Não, sim. Aí já se torna uma questão de direito civil, mas obviamente que como a gente tem esse viés voltado aos policiais militares, o nosso escritório também tem toda uma expertise nesse sentido, né? É muito importante você ter levantado essa questão, Marcelino, porque é muito comum hoje. Nós temos diversas ações lá no escritório de familiares de policiais militares que, em que pese não tenham falecido durante o horário de trabalho, faleceram em decorrência da profissão. Então, infelizmente, normalmente esses casos aí são casos muito tristes, porque são casos em que os policiais são vítimas de homicídio, né? E aí existe aí
uma questão junto à seguradora que o Estado contrata. Todo policial militar ele tem contratado pelo Estado um seguro de vida, que hoje aí está girando em torno de R$200 mil, né, que é pago à família. Porém, esse seguro que é contratado pelo Estado, ele define ali como regra que somente haverá o pagamento se o policial militar morrer em horário de serviço. Ou seja, utilizando a farda. Exatamente, né? Ou em itinerário, né? no caminho. Ocorre, Marcelino, que em muitos casos, apesar, como eu falei, apesar dele não estar ali no momento escalado para o serviço, ele morre em decorrência da função de policial militar. Ou porque foi vítima de roubo e no momento do fato o ladrão reconhece ele como policial militar e mata ele, assassina ele, ou porque ele já está ali jurado por algum tipo de situação, né? De vingança, etc. E o Estado, infelizmente, não tem pago essa indenização para os familiares dos policiais militares nesses casos. E aí a gente precisa recorrer à justiça para fazer valer esse direito, e a jurisprudência hoje é maciça, no sentido de que deve ser pago essa indenização quando, obviamente, está provado que a morte do policial foi em decorrência da função dele como policial militar. E convenhamos, né, Marcelino? Nada mais justo, né? Rafael, não sei se eu vou exagerar na minha colocação, você me corrija, por favor, mas assim como o médico, ele é médico 24 horas por dia, não só no momento que está de roupa branca dentro de um hospital, por exemplo, ou de uma clínica, mas o policial também ele acaba, quando ingressa na profissão, sendo 24 horas um policial, né? A analogia é perfeita, Marcelino, perfeita. Assim como um médico ele pode estar ali no seu momento de folga, no seu momento de lazer, e alguém ao seu lado se sentir mal e ele tem o dever de acudir àquela pessoa... Até o juramento da profissão, né? Exatamente. O policial militar também tem um juramento no mesmo sentido, de defender a sociedade, seja qual for a situação. Então, são extensos os casos em que nós vemos na imprensa, que nós sabemos por amigos, de policiais militares que interviram em situações porque presenciaram essas situações e muitos deles infelizmente, sucumbiram nessa defesa da sociedade. Então, infelizmente, o Estado tem essa dificuldade para pagar a indenização nesses casos, mas felizmente a Justiça tem entendido e tem acolhido os pedidos de pagamento de indenização do seguro do policial militar nos casos específicos que eu coloquei aqui. Legal, pessoal. Esclarecimentos muito importantes, né, do Rafael Vita nessa área do direito militar aí, na defesa dos policiais militares mais especificamente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. No segundo bloco ele vai falar de direito digital, a gente vai falar um pouquinho de mídias sociais. E aí no finalzinho, antes que o programa termine, a gente fala um pouquinho dos projetos do Rotary Clube Porto e mostra algumas fotos para todo mundo ter o prazer de assistir o que o Rotary Clube Porto faz em seus projetos sociais. Fica aí, a gente volta já já. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta.
Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Voltamos com a edição de hoje do Rotary na TV, recebendo o advogado e membro do Rotary Clube Santos Porto, Rafael Vita. Nesse segundo bloco ele vai falar um pouquinho com a gente sobre direito digital e as mídias sociais. Rafael, a gente sabe que a legislação brasileira vem se aperfeiçoando nos últimos anos em relação ao direito digital, mas ainda há muito o que fazer. A gente está acabando de ver, nesse momento, uma guerra na cidade de São Paulo com os aplicativos de internet, mais especificamente para transporte, o famoso Uber, né, onde falta legislação municipal até em termos de arrecadação de impostos e etc., né, e além das famosas brigas jurídicas que envolvem segurança, ofensas ou a própria liberdade de expressão envolvendo os aplicativos e as mídias sociais. Vamos pegar o gancho do Facebook, que é uma ferramenta que todos utilizam, né? Humberto Eco, né, o famoso Humberto Eco, ele acabou fazendo um comentário em vida ainda, que a melhor coisa que as mídias sociais fez foi dar a palavra, né, dar voz a todos, mas a pior coisa que ela fez também foi dar essa democratização, né? Ele acabou fazendo até um comentário um pouco mais radical, dizendo que as mídias sociais acabou nivelando todo mundo por baixo e dando voz aos idiotas, né? Muitos o criticaram por isso, mas Humberto Eco fez essa crítica às mídias sociais. Hoje todo mundo fala o que quer, diz o que quer, publica o que quer. O que o cidadão de bem, o cidadão comum, pode reivindicar nesse sentido junto à justiça? Porque é muito difícil levar as provas, né? O cara que pratica ofensa, ele pode deletar o post, ele pode fazer um print, camuflar, alterar a imagem. Como é que funciona, Rafael? Vamos lá, Marcelo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de a gente estar debatendo esse tema. Eu acho que esse tema é o tema que está em voga, que merece ser debatido e que precisa ser debatido até para que as informações sobre a questão atinjam o maior número de pessoas, né? A primeira coisa que eu diria com relação às redes sociais, e vamos levar em consideração como exemplo sempre o Facebook, porque de fato é a rede social que talvez atinja o maior número de pessoas, que o cidadão ele não pode escrever ou dizer ou compartilhar ou fotografar aquilo, qualquer coisa. Ele precisa tomar o cuidado nas redes sociais, e eu faço muito um paralelo de que você deve agir nas redes sociais assim como você age na sua vida fora do mundo virtual. Então, pense que o Facebook é um outdoor online. Então, aquilo que você não publicaria
com a sua assinatura em um outdoor numa cidade, numa grande avenida... É uma janela indiscreta, né? Exatamente. Então, pense sempre dessa forma. Olha, eu publicaria isso no outdoor, na Avenida Paulista, no horário de rush, com a minha assinatura embaixo? Não. Então, não publique na sua rede social. Porque a sua rede social ela vai atingir, talvez, um número gigantescamente maior do que aquelas pessoas que passariam ali na Avenida Paulista no horário de pico. Então, outra coisa que também é importante é entender que a internet não é terra sem lei. A legislação que é aplicada para os demais ramos da sociedade também se aplica na internet e nas redes sociais. Então, na falta de uma legislação específica... Exatamente. A legislação específica em relação ao direito digital, ela se demonstra necessária, mas em casos específicos, como, por exemplo, o WhatsApp. Né? Hoje, nós estamos na iminência aí de, pela segunda vez, aconteceu de um juiz tirar do ar a ferramenta, porque me parece que o dono do aplicativo não forneceu algumas informações que foram requeridas naquele processo. Veja, isso que deve ser regulamentado, porque senão fica muito aberto e ao léu do julgamento de milhares de juízes aí pelo Brasil, além do que, quando você precisa balizar essa situação, você não tem para onde correr. Infelizmente, a tecnologia ela anda muito além do que a capacidade dos nossos legisladores de adequarem a legislação a essas novas tecnologias. Né? Isso é uma realidade e isso não é uma realidade só no Brasil. No Brasil, talvez a gente esteja um pouquinho mais atrás, como sempre, nessa questão de velocidade de promover e promulgar as novas leis. Mas isso não é um problema só nosso, porque em nenhum país do mundo a legislação, a burocracia legislativa vai acompanhar a tecnologia. Mas voltando lá àquela questão das redes sociais, então as pessoas precisam entender que não é terra sem lei e que existem consequências daqueles atos que você faz, do que você escreve nas redes sociais. E hoje, Marcelino, a jurisprudência, os juízes, os tribunais, eles já estão mais adequados a essa nova realidade. Eu lembro que a minha primeira... Eu sou advogado desde 2008. E em 2008, especificamente, eu atuei numa ação de responsabilidade civil por uma consequência de um ato feito ainda no antigo e extinto Orkut. Né? E quando nós fomos, naquela ocasião, ao tribunal, né, ao judiciário, buscar alguns direitos que foram deturpados da minha cliente naquela época, era muito difícil você ainda explicar o que ocorria aos juízes, aos desembargadores, aos serventuários da justiça. Ainda estávamos engatinhando de como proceder na busca desses direitos, né? Tanto que foi um processo muito demorado, que chegou acho que durar quase 4 anos. Quando nós tivemos a primeira decisão aqui, ainda no juízo singular, na primeira instância, ela foi completamente reformada posteriormente pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. Por quê? Porque demorou tanto para... Existia um hiato tão grande entre essa decisão da primeira instância e da segunda, que o judiciário conseguiu sentir o que estava acontecendo e entender o que a gente tinha levado em juízo e dar uma resposta. Né? Então, é muito importante que as pessoas saibam que o que se escreve na internet, o que se compartilha, existe consequências na esfera civil e na esfera penal. Então, não é terra sem lei. Não é terra sem lei. Você falou, desculpe, das provas, né? Elas podem ser apagadas, enfim. É muito importante que aquele que foi ofendido nas redes sociais dê um print, faça uma cópia eletrônica, né? Daquela ofensa, porque isso é o que vai servir de prova posteriormente numa eventual ação judicial ou num inquérito policial, numa ação penal, né? Então, importante salvar essa tela. Salvar. Para você ter noção, antigamente era necessário
até que fôssemos a um cartório de notas. O cartório de notas, o tabelião lá, ele entrava no link, verificava essa questão e atestava que o que ele tinha visto era aquilo que estava sendo copiado, né? Então existia uma burocracia para se buscar o judiciário em relação a esses temas, que hoje elas estão esmorecendo, porque hoje a gente já tem uma facilidade... engole isso. Engole isso, então a gente já tem uma facilidade maior de fazer a cópia e de atestar se aquela cópia falsa ou não, né? Então, mas eu acredito que o mais importante que a gente tem a dizer é isso. Não publiquem nada que você não publique nesse outdoor aí na Avenida Paulista no horário de pico. Porque existe lei, né? Existe lei. Rapidamente, Rafael, e a pessoa ela consegue via uma delegacia comum reivindicar isso? Ou tem que procurar uma delegacia especializada? Sim, uma delegacia especializada em crimes virtuais que fica na capital, tá? Não havendo em outras localidades, deve procurar a autoridade policial mais próxima que também vai atender isso aí no caso de crime, né? De responsabilidade civil, ela deve procurar um advogado que vai buscar na esfera civil aí a reparação do dano. Legal, muito importante, pessoal. Os conselhos ou dicas do Rafael Vitas são primordiais para que a gente possa ter sempre uma conduta, né? A gente costuma falar que é necessário etiqueta eletrônica. Que nem ele falou, a gente não sai na rua nu, a gente não sai na rua sujo, a gente não sai na rua com a roupa rasgada xingando e a mesma coisa, né? Xingando as pessoas, ofendendo. Então, esse mesmo tipo de conduta a gente deve adotar no mundo virtual, porque ele reflete a nossa pessoa física e uma pessoa jurídica também, quando tem a sua página publicada numa rede social, como é muito comum nos dias de hoje. A gente vai ficar devendo as fotos do Rotary Clube Santos Porto, mas recentemente a presidente Rosane esteve aqui. No próximo programa da semana que vem também iremos receber o Roberto Lucena, um outro companheiro do Rotary Clube Santos Porto, e a gente acaba nessa edição mostrando essas fotos também, falando um pouquinho dos projetos do Rotary Clube Santos Porto. O assunto mídias sociais muito interessante, tomou um pouquinho do nosso tempo e a gente fica devendo essas imagens. Bom, Rafael, a gente agradece a tua participação na edição de hoje e com certeza você na vice-presidência, o Ronaldo Varela à frente do Distrito 4.420, voltarão novamente aqui no programa. Foi um prazer hoje ter recebido você. Prazer é todo meu, Marcelino, e um abraço a você, a todos os companheiros e telespectadores que nos assistem. Isso aí, pessoal. Para finalizar, vou entregar o nosso brinde lá da Tela Flor para o Rafael. Eu te agradeço. Nós trouxemos aqui, em nome da presidente Rosane Rezende, a flâmula do nosso clube aí, que eu entrego às suas mãos. Mais uma para a coleção, pessoal. Rotary Clube Santos Porto. A tradicional logomarca aqui com o casco do navio, né? Fazendo uma referência, sempre lembra o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, e a flâmula e a logomarca do Rotary Clube Santos Porto fazem de forma justa a homenagem ao nosso complexo portuário santista. Encerrando a edição de hoje, a gente vai colocar na tela aí uma mensagem muito importante. O Rotary Clube Riviera de São Lourenço, Bertioga, que antigamente se chamava Rotary Clube Bertioga Riviera de São Lourenço. A gente colocou aqui junto com o Dr. Osmar uma nomenclatura diferenciada, evidenciando a região da Riviera de São Lourenço. Então, é a primeira edição do leitão do Rotary Clube Riviera de São Lourenço, Bertioga, que vai ocorrer no dia 4 de junho de 2016 agora, né, das 12 às 17 horas, lá no Viveiro de Mudas da Riviera de São Lourenço, aqui no município de Bertioga. Vai ter vários acompanhamentos, várias iguarias, né, biscoitos artesanais, degustação de cachaças artesanais, diversão para a criançada com fazendinha com mini animais, moda de viola e muita gastronomia caipira, nesse primeiro leitão do Rotary Clube Riviera de São Lourenço, Bertioga, evento beneficente em prol da Fundação Rotária e, obviamente, em prol da Fundação 10 de Agosto, que é um projeto que esse clube lá de Bertioga toca de forma extraordinária. Pessoal, então, entre em contato aí com o Rotary Clube Riviera de São Lourenço, Bertioga, e garanta o seu convite para o primeiro leitão do Rotary Riviera. Pessoal, termina aqui a edição do Rotary na TV. A gente volta na semana que vem com mais um convidado especial. Agradecemos pela audiência de todos. Fique com Deus. Valeu, tchau. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.